Bom, eu poderia dizer que meu encontro com as artes ele foi anterior à dança. A dança foi algo mais tardio, né, na minha vida. Eu fiz, quando era pré-adolescente, teatro amador e nós trabalhávamos com poesia, né, com Manuel Bandeira, Pablo Neruda. Então eram pequenas montagens onde a gente trabalhava falando poesias. E eu fiquei achando curioso que eu falei, nossa, um ponto de encontro com a Mariana, né, com quem bem mais tarde eu fui ver em cena, na dança, muito relacionada com o universo de alguns poetas. E meu primeiro contato, diria, mais diretamente com a dança, muito pontualmente, que é a Yolanda Madei. E a Yolanda foi dar uma vivência do que a gente chamava na época de expressão corporal. Então, o meu primeiro contato, assim, que eu diria, com a dança, nos moldes que depois eu escolhi estudar, foi através da Yolanda. E ainda em Santos, eu pertencia a um outro ambiente que não era o ambiente das artes. Eu atuava muito no que a gente chamava na época de militância política. A gente fez um evento com o tema corpo. E aí a gente contou com a presença do Klaus Viana e do Roberto Freire, que foram talvez duas pessoas. Roberto Freire, que foi responsável pela criação de algo chamado somaterapia, que era um trabalho de terapia em grupos, e o Klaus Viana, que todos já na época sabiam da relação dele com o corpo e com a dança, né, naquele momento, naquele evento. E eu diria que através desse encontro, que aconteceu meados dos anos, acho que no início dos anos 80, é que eu comecei a perceber que eu poderia talvez estudar dança tardiamente, né, sem ter tido aquela trajetória mais tradicional de balé clássico. Então eu acho que eu comecei, quando a minha trajetória começa num momento em São Paulo, fortemente ligada a duas grandes referências da época, ao Klaus Viana e todos aqueles que estavam com ele, assistentes e familiares, né, porque logo depois vem o filho, que é o Rainer, a Neide Neves, que era a nora. Então eu comecei com ele, com a Zélia Monteiro, que foi uma grande referência, o José Maria Carvalho, que era assistente do Klaus, e por outro lado, os estudos do Rudolf Laban, com uma série de mestres também, que tinham seus trabalhos com aulas de dança, como Denilton Gomes, aulas de improvisação, estudos do movimento. E nesse momento, né, nos anos 80, eu já posso dizer que eu tive meu primeiro encontro muito significativo com a Mariana Muniz. Foi na escola da Ruth Rachu. Para mim foi muito importante, porque eu tinha esses dois ambientes, né, aulas com Klaus Viana e aulas com professores ligados aos estudos do Rudolf Laban, e não eram aulas que tinham muitas vezes sequências propriamente ditas, né, e muito mais um ambiente de improvisação, de investigação, de exploração. E a Mariana foi o primeiro contato que eu tive de fazer uma aula de dança que já tinha princípios, ela já tinha trabalhado com Klaus, ela já tinha princípios altamente contemporâneos, digamos assim, mas eram aulas que se desenvolviam também através de sequências coreográficas. E era algo que eu precisava, que eu tinha muita falta, porque eu não tinha experienciado. E eu fiquei pensando assim que nesse período, né, de 6 meses, acho que talvez um pouco mais, algo que eu guardo na minha memória até hoje era a maneira como ela trabalhava as sequências de aquecimento, muitas vezes em roda, né, onde a gente trabalhava todo o sistema articular, que era algo que eu também trabalhava nas aulas do Klaus, mas dentro de uma sequencialização. Bom, eu também estudei dança clássica, mas, né, com a Zélia, já dentro desse espírito aí da dança clássica para o bailarino contemporâneo, talvez mergulhando nessas memórias para pensar nesse depoimento, eu acho que eu faço parte de uma geração que teve muitas alegrias de estar perto dessa efervescência, né, um momento muito efervescente, mas um momento muito dramático para se tornar artista e para ser artista. Mas basicamente nós vivíamos muito mais do dar aula, né, do ser professor, do que das apresentações que a gente conseguia fazer. Então, eu queria falar de um outro momento que eu acho importante, que é onde eu reencontrei a Mariana Muniz, que foi na extinta Cooperativa dos Bailarinos Coreógrafos de São Paulo. E hoje a gente tem uma outra cooperativa de dança em São Paulo, mas eu reencontrei ali a Mariana
para mim ela era uma referência, né? Uma referência de uma pessoa que mesmo passando por momentos de vacas muito magras na produção artística e cultural do nosso país, ela era uma pessoa que, para mim, nunca parou de produzir, né? Ela era uma referência. E eu digo isso porque, nesse momento, eu entrei no mestrado em 93, o Klaus já tinha falecido, a Zélia, que era uma das minhas professoras principais, foi para a Europa. A gente estava realmente muito perdendo, né, possibilidades. Então eu fui fazer o mestrado na Unicamp, assim, casualmente, e talvez por ter esse acesso ao mestrado que eu concluí em 97, eu tive a oportunidade em 98 de entregar meu currículo na Universidade Anhembi Morumbi, aonde eu me tornei coordenadora para pensar um curso de dança, né, para formar bailarinos. Aí eu acho que aconteceu outro, talvez grande e mais significativo meu momento de encontro com a Mariana Muniz. Formar um curso novo numa universidade privada exigia alguns cuidados. A gente precisava ter um corpo docente que tivesse um contingente dentro dele de pessoas com formação acadêmica, então que tivessem mestrado, pelo menos, mas a gente sabia da importância de ter uma série de artistas que tinham que ter graduação, no mínimo, mas que fossem o que a gente chama de um notório saber, né? Pessoas que realmente fossem referência para formar bailarinos, formar artistas da dança e professores de dança. E no processo de formar essa equipe, eu tive a honra de poder convidar e ter o aceite da Mariana Muniz para integrar essa equipe. Era algo para mim bastante desafiador. Por quê? Porque para mim ela era uma referência, né? Ela estava num lugar de ser uma mestra, né? De ser uma pessoa que para mim era uma pessoa que tinha formado gerações, que era uma referência na criação artística, né? Que nunca deixou, né, de estar produzindo, de estar pesquisando, de estar investigando. E para mim o que é curioso, e eu fico emocionada, vou falar isso, é que da mesma maneira, quando a Mariana se aproximou desse trabalho, desse coletivo, ela sempre deu para nós um exemplo de humildade, né? Acho que algo que ela tem nela, algo que eu acho que ela aprendeu, talvez também no contato dela com a dança e com as artes marciais, com muitos ambientes que a Mariana circulou. Então, a presença dela dentro do nosso grupo e na relação comigo sempre foi absolutamente tranquila. Ela deixou muito claro algo que eu acho que eu compartilho muito com ela, que eu acho que quando a gente aprende, né, quando a gente tem um conhecimento, é muito fácil, muito tranquilo a gente também se colocar numa horizontalidade. A gente sabe cada um o que a gente podia dar naquele lugar. Então, eu acho que, para mim, trabalhar com a Mariana na Anhembi Morumbi me fez ver, depois em outros novos encontros que nós tivemos, o lugar de respeito que a gente sempre pôde ter uma com a outra, né? Um pouco esse lugar, talvez até, de admiração dela como artista, dela como trajetória, e talvez ela também, muitas vezes, admirando outras escolhas que eu fiz, né? Outras competências que eu desenvolvi, né? Então, falando um pouco especificamente desse momento da Anhembi, a Mariana, ela teve um lugar na equipe muito especial. Ela foi a professora de técnica durante todos os anos em que ela esteve no curso e sempre também a professora que trabalhou em alguns momentos com a dança-teatro, com a composição, com os estudos coreográficos, mas principalmente nas montagens coreográficas. E acho que nesses quase, sei lá, aproximadamente 12, 13 anos juntas ali, a imagem que eu tenho da Mariana é uma imagem sempre trazendo para a equipe serenidade, maturidade, um lugar assim de uma reflexão, né, muito significativa, né? Nós sempre trabalhamos muito em equipe, foi algo muito valioso dessa experiência junta. E um outro lado muito genial, né? Sempre com muitas coisas, né, muito potente, além das aulas, fazendo espetáculo, apresentando fora do curso, mas sempre muito cumpridora das obrigações, né?
acho que enquanto, né, eu também me coloco até hoje, né, como uma pessoa que está estudando, que está procurando, que está investigando, também vejo a Mariana, né, muito amadurecida, muito sólida em tudo que ela buscou, mas vejo esse lugar dela de nunca deixar morrer, né, essa vontade de ir para algo novo, de buscar uma formação, de buscar uma investigação. Eu acho isso muito importante. É muito curioso, né, porque acho que só quando a gente para pensar é que a gente vê realmente os atravessamentos, né, o quanto que... acho que a gente às vezes se acostuma a estar com as pessoas. E aí eu acho que diante de momentos como esse, por isso eu acho tão importante, né, projetos de memória, projetos de reorganização ou de resgate de uma trajetória, porque quando a gente pensa, né, num depoimento, a gente começa a ver, né, os momentos mais significativos. Na Embi, durante alguns anos, acho que mais de 7 anos, eu tive à frente de uma disciplina que chama Dança para Comunidades Especiais. Por motivo dessa disciplina, eu com os alunos, a gente visitava ambientes, a gente visitava instituições, às vezes de educação especial, e uma das atividades que a gente veio a fazer, a gente sabia que a Mariana ia se apresentar na escola Ellen Keller, que é uma escola da Rede Pública Municipal de São Paulo, que é uma escola de educação especial para o público surdo. Então a gente acabou fazendo uma atividade integrada. E foi um dia extremamente especial, porque já algumas alunas nossas já estavam trabalhando como estagiárias da Mariana, uma delas depois, algumas delas vieram, né, a integrar a companhia dela. Mas o que foi especial foi assim, primeiro que era um público muito barulhento, como dizem que todo público surdo é, né, eles estavam se divertindo muito e eles estavam se divertindo enquanto o espetáculo acontecia, porque eles estavam se comunicando de uma maneira muito intensa com a gestualidade da Mariana. Então era um momento assim, a música muito alta, porque era para que eles sentissem a vibração no corpo. E nesse dia, quando terminou o espetáculo, ela convidou quem quisesse para subir no palco. E o palco era muito pequeno, esse palco é muito pequeno, é um auditório de escola. E foi um momento muito especial, né? O fim estávamos eu, a Mariana, nossos alunos e os alunos daquela escola dançando em cima do palco, né? E isso é um momento marcante para mim, na minha vida. Eu acho que é um momento marcante na vida dela também, eu acredito que é para isso que a gente está no mundo, né? Eu acho que é para esses momentos, no fundo, que a gente busca. Eu acho que através da arte, quando a gente vai buscar, eu fui buscar Lígia Clark, ela foi buscar Elliot Sica, e eu acho que na atualidade, eu acho que os artistas, na verdade, continuam buscando isso, é que a arte faça uma grande diferença, né, na vida contemporânea. E aquele momento, acho que foi um momento disso, né? Eu acho que a arte foi um momento não só significativo para aqueles jovens e porque eles são surdos. Eu acho que isso aconteceu e pode acontecer em qualquer público, né? Mas foi significativo para nós, porque ecoou, né? E a gente pôde se permitir, depois ainda do espetáculo, ter um momento de dança, uma jam, né? Com aquele público. E eu acho que tem algo, talvez, que para mim resume, acho que o que é mais significativo da Mariana para mim, e acho que talvez para quem está ao redor dela. Para mim, a Mariana sempre foi e sempre será uma artista, né? Em qualquer coisa que ela faça, né? A presença dela do mundo acontece essencialmente por uma presença, por um diálogo, por uma maneira de contato com o mundo que é na condição de ser artista. Mas é isso, eu acho que a maneira, né, encontrar com a Mariana, a presença da Mariana e essa trajetória, né, que eu posso dizer que eu conheço e observo a Mariana em São Paulo desde os anos 80, quando eu comecei minha formação, ela nunca esteve fora da produção artística, né? Ela enfrentou todos esses diferentes momentos muito difíceis, né? Eu acho que, infelizmente, eu vejo hoje, talvez, jovens, né, artistas, que não sabem dessa história, não sabem do que está para trás, né? De que muitos, como eu e talvez outros, a gente teve que abandonar, porque a gente não aguentou esperar, né, um momento, não aguentou no sentido concreto, no sentido de sobreviver, né, de ter trabalho, de ter recursos para sobreviver.
até chegar o momento de Rumos, de Fomento, de PROACs e de Funartes. Então, para mim, a Mariana é isso, ela é um símbolo de resistência, né? Até porque eu sei que a história dela começa lá atrás, né? Lá atrás, uma pessoa que brilhou em grandes palcos. Ela é uma pessoa que atravessou toda essa história e está aqui hoje resgatando essa trajetória com muito mérito, né? Ela significa isso para mim, né? Uma resistência e uma potência de ser artista nesse país.